Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais essa aula do nosso curso. E agora a gente vai entrar num assunto que é um assunto muito temido na arte de tocar violão, que é as pestanas. E hoje eu vou ensinar vocês como fazer pestanas perfeitas, tá? Então, antes de tudo, o que é um acorde em pestana? Acorde em pestana é quando a gente coloca o dedo indicador, esse dedo indicador, sobre todas as cordas do instrumento e a gente faz um formato presilha aqui, né? Como se a gente estivesse apertando. A gente aperta e gera um som. E percebam que a marcação ela acontece aqui no canto da mão e não aqui na frente da mão. Então, a primeira coisa que vocês têm que observar quando vocês forem fazer pestana é que o som, as cordas não devem estar aqui na frente, e sim aqui do lado. Ou seja, vocês precisam fazer de ladinho aqui, para que o som dê certo. Mas eu já vou passar a técnica para vocês. Só que antes disso tudo, antes da gente entrar a fundo na nossa técnica, eu quero dar algumas recomendações para você. Primeira coisa é que o violão ele tem que ser adequado para você fazer a sua pestana. Então a escolha do violão ela é muito importante nessa etapa. Como é que a gente faz para escolher o violão correto? Por exemplo, eu tenho a minha mão não é muito grande. Então não adianta eu ter um violão cujo braço dele vai ser grande. Vocês já devem ter visto aqueles violões que tem um braço muito grande ou muito grosso aqui atrás. Ele é muito oval aqui atrás e às vezes você atrapalha, não dá para você fazer a pestana de uma maneira correta. Então o que acontece? A gente precisa ter um violão que vá ser compatível com a nossa estrutura corporal, com a nossa mão. Então não adianta eu ter um violão curtinho, pequenininho igual esse, e eu ter meus dedos bem grossos, por exemplo, ou ter a minha mão bem grande. Provavelmente não vai dar muito certo. Vai dar para fazer sim, só que vai ter um pouco mais de dificuldade, essa que é a questão. A mesma coisa acontece ao contrário. Se você tem um violão grande com a mão pequena, também não vai adiantar muita coisa. Então tem que ser um violão que seja adequado para você, tá bom? Agora, se você já tem um violão e esse violão você descobre e fala, nossa, meu violão ele é grossão e minha mão é pequena, não tem como fazer. Tem como fazer. Como eu já disse, fica um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado, porém não é impossível de se fazer. Você pode fazer pestanas com qualquer violão. A diferença é que você vai ter mais facilidade em algum violão, em algum modelo de violão, e outros e vai ter um pouco mais de dificuldade em outros modelos. É por isso que às vezes você pega o seu violão, você consegue fazer as pestanas, e muitas vezes você pega de um amigo seu, você não vê o som das pestanas saindo corretamente. Você fala, nossa, mas no meu violão eu consigo, nesse eu não consigo. É justamente por questão de costume, questão que você está acostumado com o seu instrumento você já tem a prática nele. Então é necessário praticar num instrumento que é adequado para você, tá bom? Outra recomendação, não adianta nada o braço ser pequeno, igual esse meu, e se as cordas estiverem altas. Cordas altas, o que eu digo é em relação ao braço. Então, por exemplo, se essa corda estivesse mais ou menos nessa dimensão aqui, ó, nessa distância, onde cabe, por exemplo, um dedo meu aqui embaixo, provavelmente eu teria muita dificuldade para fazer a pestana. Então, nesse caso, o que eu teria que fazer? Eu teria que regular o rastilho. Rastilho é isso daqui, ó. Essa pecinha de metal que a gente vem aqui, a gente chama de ponte também, e a gente regula esse rastilho e diminui o tamanho dele e faz com que ele fique pequeno, igual esse daqui. No caso, esse violão meu aqui, ele é um violão com uma corda bem baixinha. Então facilita muito para mim fazer as pestanas e não tem segredo algum, né? Então nessa parte, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, então, escolher o violão adequado, mesmo que você não tenha o violão adequado, mas se a sua corda estiver alta, você leva ele para fazer uma regulagem no rastilho. Qualquer luthier faz esse tipo de serviço e é muito simples também de fazer, tá bom? Então vamos lá agora para a nossa técnica. Só que antes, assim, tem mais uma outra recomendação que eu tinha que fazer. Para você fazer uma pestana perfeita, primeiro você tem que acreditar que você consegue fazer uma pestana perfeita.
Não adianta você simplesmente falar, vou fazer até cá, eu não consigo, é difícil, é difícil. Muitos alunos desistem antes mesmo de fazer a pestana. E eu não quero que você seja mais um que desista antes de fazer as pestanas. Eu tinha uma dificuldade tremenda em passar pestanas e os alunos desistirem. Depois que eu descobri esse método, que eu descobri que a gente precisa mentalizar que a gente vai conseguir e a gente conseguir realmente botar isso em prática e realmente fazer, os resultados mudaram. Todos os alunos conseguem agora fazer as pestanas. E eu espero que você aí de casa consiga fazer essas pestanas também. Então eu vou passar a técnica aqui para você. E essa técnica, você vai fazer um exercício antes dessa técnica, que vai ser o seguinte: você vai colocar o dedo sobre a primeira casa, sempre próximo do risquinho, próximo do traste, e você vai colocar já nesse formato aqui, ó, colocando com esse canto da mão, né, sempre dando mais ênfase na parte de baixo, e você vai colocar a parte de trás, você vai colocar, ó, você vai apertar como se fosse uma pinça, ó, você vai apertar mesmo, sentir a corda entre o seu dedo, e você vai tocar corda por corda, corda número 6, corda número 5, corda número 4, corda número 3, número 2, número 1. Se tiver alguma que está saindo um som assim, você tem que ver qual que é e você vai ter que apertar ela mais um pouquinho. Se doer, você para e você continua novamente, porque se você forçar demais, você pode acabar prejudicando, causando inchaço nessa região aqui entre o polegar e o indicador. Isso não é nem um pouco legal, acaba inchando, dói muito e acaba de certa forma desanimando, né? Então o segredo da pestana é prática, praticar sempre. As pestanas elas não vão sair, não vão melhorar o som de uma hora para outra, tá bom? Não é assim, você vai aprender agora e automaticamente você já vai sair aprendendo ela. Conforme você tem intimidade com o instrumento, é que você consegue dominar essa técnica da pestana. Então eu preciso que você pratique muito e sempre que tiver de vontade de desistir, espera um pouquinho, espera a vontade de passar, volta para as pestanas, pratica incansavelmente, como se você precisasse passar por aquilo e você precisa realmente passar por aquilo para que você consiga alavancar e tocar muitas outras coisas. Não adianta você tentar avançar, pular as pestanas, que não vai dar certo. A gente precisa passar por elas, tá bom? Então, vamos lá. A gente colocou aqui, ó, o som da pestana. Vamos fazer um exercício aqui, ó, em cada casinha. Isso é legal para você praticar, para você pegar o peso da sua mão. Então, pratiquem lá uma vez em cada casa, apertem bem e tentem executar o som da melhor maneira possível. Feito isso, a gente vai montar a nossa primeira pestana, que é o acorde de Fá. Então a gente vai montar sempre começando pelo dedo indicador. O segredo é começar pelo dedo indicador, nunca começar a pestana. Então é só você conseguir fazer fazendo aqueles exercícios. Vamos fazer e vamos conseguir fazer também, começar a pestana pelo dedo, né, da pestana mesmo, começar a fazer o acorde através desse primeiro dedo. Então, qual que é agora a ideia? A gente vai manter lá apertado, pressionado na primeira casa, e o nosso objetivo vai ser, primeiramente, colocar o segundo dedo na terceira corda, sem que esse dedo aqui saia daquela mesma posição, saia daquele mesmo formato que a gente já estava fazendo, tá bom? Porque senão o som vai dar, vai ficar errado, vai acabar dando esse som aqui, ó. Tá ok? E daí a gente coloca os outros dedos. Então, montou aqui o formato. Então, essa é a ideia. Vocês vão ter que fazer, primeiro a pestana, joga já os outros dedos. Pestana, joga os outros dedos. Pestana, joga os outros dedos. Então, se doer, pessoal, que é natural que provavelmente vai doer na mão de vocês, façam antes um exercício para abertura do dedo, tá bom? Façam assim com a mão, 5 dedos,
e coloquem ele assim, ó, entre o violão. Joga a mão aqui, agarra e vai puxando, vai puxando. Chega uma hora que vai começar a doer muito, aí você para, segura um pouquinho, solta, depois faz a mesma coisa com todos os outros dedos. Então a gente começou com o dedo do meio, mas depois a gente pode fazer com esse e assim por diante, entenderam? Olha que legal. Fazer ele aqui para soltar bem, faz com os outros últimos, aperta bem. Então é muito bom esse exercício para você treinar as pestanas. Então, só recapitulando, então, exercício número 1, no caso, antes daquele exercício que eu passei, é legal você fazer esse exercício da abertura dos dedos, para os dedos ficarem independentes. Olha só, eles não podem ficar juntos aqui. Eles têm que ter essa noção de que, ó, cada um está separado. Não podemos juntar eles, deixar eles ficarem assim. Outro segredo para vocês da pestana é manter a mão, manter o dedo sempre nessa posição reta. Só que lógico, é reto, porém esse canto da mão ele vai estar mais em evidência aqui. Então eu digo reto o dedo, ele não pode ficar assim, ó, torto. Se você tiver com a mão com o polegar muito para cima, é provável que você tenha dificuldades em executar a pestana. Olha só, porque você está com a mão aqui em cima e está agarrando o braço do instrumento. Então libera isso, solta o braço do instrumento. Olha só que facilidade que fica. Aqui embaixo você tem um espaço sobrando. E daí você joga toda a força para cá e a pestana ela sai exatamente do jeito que ela tem que ser feita. Tá bom, pessoal? Então eu espero que você tenha conseguido realizar essas pestanas. E agora, se você conseguiu fazer, conseguiu gerar um som legal, eu quero que você mande um vídeo para mim, né, mostrando o resultado que você está tendo com as suas pestanas, se você está evoluindo. E caso você não esteja evoluindo, a gente vai fazer um treinamento somente eu e você. Então eu espero que você esteja evoluindo. E se caso você não estiver evoluindo, a gente vai resolver isso para você da mesma forma, tá bom? Então eu espero você na nossa próxima aula, onde eu vou estar falando um pouquinho sobre, dando algumas sugestões de músicas, mais sugestões de músicas para vocês praticarem as nossas pestanas, tá bom? Então eu te vejo na nossa próxima aula, um abraço e até lá!